Abre sua Bíblia aí em Salmos 1. Salmos 1, do 1 ao 3. É um pouquinho sobre isso que nós vamos meditar. O salmo escrito por Davi, alguns salmos também escritos por Salomão, mas esse Davi deixou relatado algo muito importante, e é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Eu vou falar sobre 6 pontos aqui em que Deus vai fazer você entender o seu propósito, fazer você crescer e alcançar o objetivo daquilo que Ele te formou. A hora que você achar aí Salmos 1, você dá um glória aí para me saber que você achou. Você manda um foguinho, manda uma salva de palmas. Você que tem mais habilidade com a internet, dá um Ctrl C aí no versículo bíblico e um Ctrl V aí no chat, para que ninguém se perca. Vamos ler comigo, posso ler? Salmos 1, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que se zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, os prazeres deles estão na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Até aqui por enquanto, para meditarmos um pouco sobre esse assunto. Existem tipos de pessoas que se deixam levar pelos pensamentos de outras pessoas. Existem tipos de pessoas que dão mais importância ao que os outros falam do que o que a palavra de Deus nos diz. Existem também aqueles que têm dúvida a respeito daquilo que Deus já falou ou a respeito daquilo que a palavra revela. Independente do tipo de pessoa que você seja, a palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela é verdade viva para cada um de nós. E Davi está deixando bem claro aqui com esse salmo, dizendo assim: existem pessoas que encontraram a felicidade não dando ouvidos para aqueles que só fazem mal. E é verdade que existem pessoas que até fazem algumas coisas boas, e elas fazem até isso com excelência, e elas até alcançam o reconhecimento por fazer isso, mas encontraram também algo que fizeram de mal, que deixaram a vida dela manchada por isso. Na Lagoinha nós temos um exemplo de um pastor que foi regenerado. Hoje ele está servindo o propósito de Deus, levando vida e transformando pessoas. Mas durante a vida dele, ele cometeu algo ruim que manchou a história da vida dele. E até hoje, quem encontra com ele, quando fala o nome dele, já sabe o que ele fez. Mas não é porque ele fez algo ruim uma vez na vida, que ele vai fazer por todo o resto. Ele é prova viva de que quando Jesus entrou na vida dele, ele teve a vida totalmente transformada. Hoje, tudo aquilo que ele faz traz vida e não mais morte. Mas existem outros tipos de pessoas que se esforçam tanto para fazer o bem, mas não conseguem, porque o mal ainda os domina. E Davi está trazendo esse conselho: felizes são as pessoas que não vivem dando ouvidos e nem se sentam com aqueles que fazem o mal. A gente tem dado e emprestado o nosso ouvido para tantos conselhos de pessoas que não têm vida com Deus. Meu irmão, se você é cristão, se você aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, você só pode dar ouvidos a conselhos de quem tem vida com Deus. Fora isso, o conselho será apenas humano. O conselho será apenas opinião, será apenas uma vontade, uma expressão. O que você precisa é estar alinhado com a palavra,
É a palavra que vai te trazer cura, é a palavra que vai te colocar no caminho, é a palavra que vai te restaurar para o centro da vontade do Pai, é a palavra que vai te trazer vida, e você podia ter dado um glória a Deus por isso, eu não ouvi um glória. É a palavra de Jesus. Só que como a gente vai ser aconselhado por pessoas que nem sequer abrem a Bíblia durante a semana? Então Davi está nos trazendo um alerta, e é engraçado que ele vai trazer uma comparação das nossas vidas, como a árvore. Quem aqui já teve o prazer de olhar para uma árvore e se encantar com a beleza dela? Alguns tempos atrás, no meu Instagram, eu fiz um post lá de uma foto, de uma árvore, onde em volta do parque, todas as árvores já tinham folhas, e apenas a árvore do meio daquele parque estava seca, sem folha alguma. E aí, olhando para aquela árvore, eu fiquei observando, e o Espírito Santo falou comigo assim: não importa se outros já floresceram antes de você, a sua hora vai chegar. E olhando para aquela árvore que estava toda depenada, sem folhas, seca, eu fiz aquela postagem. E aí os meses se passaram, e eu estava no mesmo lugar, no mesmo parque, em volta das mesmas árvores. E aí aquela árvore que estava seca, agora estava cheia de folhas. E Davi está comparando as pessoas a árvores. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente julga a pessoa olhando apenas uma estação da vida dela. Eu estava olhando para aquela árvore e vendo o quanto ela estava seca, mas eu estava olhando para aquela árvore somente por aquele momento. E Deus está nos abrindo os olhos para enxergar todas as estações, porque pode ser que você deu start na sua vida com Deus cedo, ainda como criança, e aprendeu a desfrutar de toda a bondade de estar na igreja, e de ter amigos da igreja, e de se relacionar com as coisas de Deus. Mas pode ser que durante a sua caminhada você se encontrou com Jesus tarde, e isso não é um impedimento para que a sua árvore também floresça, mas pode ser que ela demore mais tempo para trazer as folhas, para florescer. E Davi está nos comparando com árvores. É engraçado que Jesus, uma vez curando um dos cegos, em que ele encontrou no caminho, ele cospe no chão, faz um barro, lama, enche de lama os olhos daquele cego, e pergunta: consegue enxergar? E ele fala assim: e eu vejo homens como árvores. Durante alguns trechos da Bíblia nós vamos encontrar essa comparação, homem e árvore. E Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu a Maria como um jardineiro. Então Deus ama o jardim, porque ele preparou um jardim, e quando ele criou o homem, ele colocou o homem e plantou este homem no jardim. Então essa comparação não é algo de coincidência, não é algo do acaso, é algo com que Deus realmente nos enxerga. E é um pouco sobre isso que nós queremos abordar hoje, porque esse texto está falando assim: ei, você homem, se entender o que Deus tem para fazer na sua vida, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar descendo um rio, ou estar em um riacho, ou estar em alguma represa onde existem árvores ali em volta. Deus preparou aquele cenário. Ali tem a água tranquila, ali tem a água para refrescar, mas a água para aquelas árvores é vida, e vida em abundância. Jesus disse: eu sou a água viva que desceu do céu. Aquele que crê, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, nós precisamos entender que a nossa vida só vai estar transbordando vida e mudando vida se estivermos
próximo à água da vida. O problema é que muitos de nós até fomos plantados em volta a ribeiros, mas com o passar da caminhada, com o passar dos anos, nós nos afastamos dela, e a nossa árvore está ficando seca, e as nossas folhas estão caindo, e o nosso fruto já está murcho. E o que Deus está querendo nos falar hoje, nessa noite, é resgatar dentro de nós a essência de estarmos cada dia mais próximo à água da vida, que é Jesus. Jesus é a água da vida, e Ele está nessa noite nos dando a oportunidade de nos banharmos nesse rio, de nos banharmos nessa água. O segundo ponto que eu quero abordar com você é que essa água está ali para trazer vida para aquela árvore. Mas não adianta a árvore ter apenas água, ela também precisa de luz. É a luz que vai trazer para ela cada dia mais a vida, para que ela venha crescer, para que as folhas dela sejam bonitas, e para que ela venha também criar uma sombra para outras pessoas, e quem sabe até frutos para alguém se alimentar. Esse sol da justiça que precisa brilhar na sua vida, somente Cristo pode fazer. É somente Jesus que faz brilhar a luz para aqueles que querem ser alcançados por essa luz. Então o primeiro ponto é a água viva, o segundo ponto é o sol da justiça. O terceiro ponto, a árvore também precisa de fertilizante. E o que é o fertilizante? Pergunta aí, coloca aí uma interrogação: o que é o fertilizante? O que é que vai fazer com que essa árvore plantada junto a ribeiros ela possa crescer? O fertilizante da nossa vida é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode até estar se banhando na água, a gente pode até ter a luz de Cristo dentro de nós, mas sem fé nós não conseguimos crescer. Nós precisamos da fé para que a árvore da nossa vida cresça, para que a árvore das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos cresçam. Então comece a alimentar-se da fé, comece a alimentar-se da fé, comece cada dia mais a acreditar, não apenas naquilo que os seus olhos podem ver, mas naquilo que a palavra te garante. A fé vai te fazer fortalecer e vai te colocar num período de crescimento. E aí depois disso vem também as folhas e os frutos. Quando a árvore alcança o lugar certo, o tamanho ideal, as folhas crescem e quem sabe também até frutos. As folhas da árvore da sua vida não servem apenas para te fazer sombra, mas para que pessoas também desfrutem das sombras que você está podendo proporcionar para alguém. Sabe o que é isso? Eu falo de você começar a entender que o crescimento que Deus está te empurrando para que você viva, não pode parar somente em você. Ele precisa alcançar pessoas. Quem sabe as turbulências da sua vida fizeram com que as folhas da sua árvore hoje proporcionassem sombra para quem vem atrás de você. Não fique irritado com quem está sendo abençoado com o teu sacrifício. Não se esqueça, se hoje você desfruta da vida, um dia Jesus se sacrificou por você. Então não fique olhando apenas para o sacrifício do esforço de abrir um novo caminho, porque alguém teve que abrir o caminho para que você chegasse até aqui. Quem sabe você tem sido desbravador para abrir um novo caminho, em que milhares de pessoas passarão e serão abençoadas. Não tem problema nenhum nisso, porque quem vai à frente sempre encontra sacrifício, mas quem está com Jesus tem a força, a fé, a coragem, o ânimo e o propósito. É o propósito que nos leva a não desistir do nosso chamado. É o propósito que nos leva a jamais renunciar àquilo que Deus colocou em nosso coração. E os frutos
é para alimentar quem precisa. Quando você pega ali uma ameixa, uma maçã, uma amora e desfruta daquele fruto da árvore, a árvore não fica irritada. Já teve alguma vez em que você pegou o fruto e a árvore devolve? Tomou da sua mão? Fez cara feia para você e ficou zangada? Não, porque ela está ali realmente para fazer aquilo. Ela está ali realmente para trazer o fruto para a sua vida. A árvore está ali para que você encontre o fruto. Não fique irritado se alguém está sendo abençoado ou está sendo alimentado por aquilo que você está oferecendo. É a lei da vida. O que adianta uma árvore cheia de frutos se ninguém pode tocar? O que adianta um jardim com rosas maravilhosas em que ninguém tem acesso? Uma vez eu estava olhando para um jardim de um rei e contemplando a beleza daquele jardim em que não existia fim. Os meus olhos não conseguiam enxergar o fim do jardim do rei. E aquilo ficou no meu coração. Para que um jardim tão imenso? Se olhando no horizonte ele não tem fim, para que eu quero um jardim desse? E muitas vezes a gente paralisa o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente interrompe o que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque a gente fica olhando assim: eu não preciso de tudo isso. Para que eu quero um jardim imenso? Para que eu quero uma casa imensa? Para que eu quero algo tão grande, se nem eu vou conseguir desfrutar disso? E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse assim: é verdade, o rei desse jardim não consegue desfrutar de tudo que o jardim oferece, mas o jardim não é só para ele. Pode ser que você foi plantado nessa terra para construir um imenso jardim, e que ele não vai ficar paralisado só em você. Pessoas vão desfrutar desse jardim. Eu não sei se isso já fez sentido para você, ou se você está entendendo o porquê você está sendo empurrado a viver isso. Deus te chamou para construir algo tão grande, que não é somente para você desfrutar, é para que isso venha abençoar pessoas. Esse glória a Deus podia ter sido muito melhor. Esse glória a Deus aí que ficou entalado no seu bolso. Folhas e frutos é a bênção para quem está próximo de você. O quinto ponto que eu quero falar é sobre a poda. Toda árvore precisa ser podada. Toda flor, toda folha, para ela extrair o melhor dela, para que ela fique mais bonita, para que ela fique ornamentada com todo o jardim, ela precisa de poda. Eu não sei se no jardim aí do seu apartamento, ou do lugar que você trabalha, ou do parque mais próximo de você, quando você chega lá e vê a grama alta, toda pontuda, que quando você pisa até espeta, não é ruim? Mas e quando ele está bem cortadinho, aparado, não é bonito? Aquele pasto verdinho, aquelas nuances do verde, do horizonte, a árvore bem redondinha assim, bem podada, não é bonito? A poda é necessária, irmão. A poda fala sobre renúncia. O que você precisa renunciar é Deus te podando para que você fique mais bonito, para que a árvore da sua vida venha cada dia mais trazer não só admiração de beleza, mas para que seja referência. Você foi plantado nessa terra não apenas para luzir, você foi plantado nessa terra para ser referência para quem não tem referência alguma. Pode ser que da forma com que você foi criado, você não teve uma referência de um bom pai, não teve a referência de uma boa mãe, não teve uma referência de um bom lar, não teve até um bom estudo, não teve até a oportunidade de estudar numa boa escola ou de trabalhar num bom emprego, mas isso não te dá o direito de não ser um homem e uma mulher de exemplo nessa terra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o manual da humanidade. Ali tem todas as dicas.
É o tutorial que você precisa ler todos os dias da sua vida, para que a sua árvore esteja no lugar certo, sendo referência para quem precisa. É por isso que tem hora que dói, porque a poda é uma tesoura que vem cortando aquela folha que está muito grande, ou aquela folha que já perdeu a cor e precisa cortar. A poda é necessária para que você fique mais bonito, para que você fique mais aparentável, para que você venha a se tornar um exemplo. Não fuja da poda de Deus, não fuja da tesoura de Deus. Pode escrever ai, ui, aí tá doendo. A poda de Deus muitas vezes dói, porque ela vai pegar no lugar em que a gente menos queria que ele tocasse, mas ela é necessária para que você continue crescendo e para que pessoas venham desfrutar daquilo que virá acontecer após a sua vida. Após a poda, a gente vai ficar muito mais forte, muito mais preparado. Quando a gente fala de plantação, você sabia que o bambu, por 5 anos, ele cresce para baixo, para depois ele crescer para cima? E olha que o bambu é alto. Quando você vê aquele lindo bambuzal todo entortadinho assim por causa do vento, ele demorou 5 anos primeiro, crescendo para baixo, para depois aparecer e crescer. O problema é que muitos de nós está querendo acelerar os processos da nossa vida. Nós queremos acelerar o processo de crescimento de raiz, de crescimento de base, de estrutura, para quando nós estivermos de pé, nada nos derrube. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode se alegrar por isso? E o último ponto que eu quero abordar com você é que todo jardim precisa do jardineiro. Um jardim sem jardineiro, ele cresce desordenado, ele começa uma árvore a entrar no lugar da outra, ele começa a cobrir lugares que não era para cobrir, ele começa a esconder o que não era para esconder. Um jardim sem jardineiro cresce desordenado. E olhando para a nossa vida, o jardineiro, ele está querendo atuar e querendo fazer a poda, cuidar, lavrar, regar o nosso jardim. Mas ele só faz isso quando nós damos liberdade para ele. O jardineiro só entra em ação quando você faz um convite. É igual o seu cabelo, que cresce sem fim. E se você não procurar o cabeleireiro ou o barbeiro, ele vai ficar todo bagunçado, todo feio, todo esquisito. Você precisa ir lá. E não é olhando para uma pessoa descabelada que você vai falar que cabeleireiro ou barbeiro não existe. Ninguém vai chegar na sua casa, bater na sua porta e falar: eu vim cortar o seu cabelo que está muito grande. Não, é você que liga para o barbeiro e agenda um horário e vai lá cortar o seu cabelo. E paga por isso. É engraçado que a gente quer que Deus faça as coisas na nossa vida, mas nós não ligamos para Ele, não fazemos o convite para Ele, não abrimos as portas da nossa casa, as portas do nosso coração, para que o jardineiro venha fazer a poda, para que o jardineiro venha cortar o que precisa cortar, para que o jardineiro venha colocar adubo onde precisa adubar, para que o jardineiro faça o que precisa ser feito. Que você nessa noite venha abrir os olhos espirituais da sua vida e fazer o convite para o jardineiro que está esperando, falando assim: o meu jardim está crescendo, mas está desordenado, o meu jardim podia ser mais bonito. Então, jardineiro, eu te convido, entra na minha vida, entra no jardim da minha vida, entra no jardim da minha história, entra no jardim dos meus filhos, entra no jardim da minha casa, entra no jardim dos meus conflitos interiores. Eu preciso do jardineiro presente. Não é saber que o jardineiro existe, ele lá e eu cá. É o jardineiro presente, é o jardineiro atuante. É isso que nós precisamos, meu irmão. Abrir o coração e nos rendermos diante do nosso Deus. O nosso Rei Jesus está apenas esperando o seu convite, para que Ele venha
lavrar e cuidar do seu jardim. E é engraçado que quando Deus criou Adão, a única missão de Adão nessa terra era lavrar e cuidar da terra. O problema é que, com o passar do tempo, com o passar dos dias, Adão se atarefou demais e se esqueceu da sua missão. Pode ser que fez isso brotar espinhos e abrolhos no jardim da sua vida, porque aparentemente você se perdeu da sua missão. Você se perdeu do propósito daquilo que Deus te formou para fazer. Pode ser que durante a caminhada da sua vida você se perdeu. E infelizmente, ao invés de entregar flores, você tem entregado espinhos. Ao invés de trazer um perfume agradável, não há perfume algum. E o único que pode lavrar o seu jardim, o único que pode consertar o que está torto, é o próprio Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Reflita sobre em qual estação a árvore da sua vida está passando. Durante todo o ano nós temos 4 climas. Temos a primavera, que é a estação mais bela. Temos o verão, que é a mais quente. Depois vem o outono, em que as folhas caem. E vem o frio rigoroso do inverno. Não julgue a árvore da vida de alguém olhando apenas um período da estação em que essa árvore está passando. Entenda a extrair durante todo o tempo qual é a estação que a árvore da vida de alguém está sendo passada. Qual é a estação da sua vida? Qual é o clima que está sendo atuante na sua vida nesse momento? Você pode estar enfrentando um inverno rigoroso. Você pode estar enfrentando um outono em que todas as folhas caíram. Você pode estar enfrentando um calor excessivo do verão. E você pode estar alegre por estar na primavera. Independente da estação da sua vida. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer. Se você está no outono sem folha alguma na sua árvore, não quer dizer que a primavera não vai chegar. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dessa terra. Você precisa entender qual é a estação da vida, qual é a estação que a sua árvore está. E Davi termina no versículo dizendo assim: a árvore que está plantada em riachos, plantada junto ao ribeiro, elas dão frutos no tempo certo. Tem o tempo certo em que você vai começar a produzir frutos. Não fique olhando para o tempo em que os frutos ainda não nasceram. Aprenda a esperar o tempo certo. As folhas não murcham. Quem está plantado junto a ribeiros tem folhas o ano todo. E pode ser que a árvore da sua vida se afastou da água da vida e por isso algumas folhas murcharam. Não quer dizer que Deus não tem poder para fazer você florescer novamente. Quantos recebem essa palavra? E assim também, tudo o que essas pessoas fazem dará certo. Receba essa profecia sobre a sua vida. A partir de hoje, a árvore que está sendo plantada junto a ribeiros, que está deixando a água da vida se banhar, que está deixando a luz, o sol da justiça brilhar, que está usando da fé para que cresça, que está se importando com as folhas e com os frutos para abençoar outras pessoas, que tem se deixado ser podado pelo jardineiro e que convida o jardineiro para fazer parte do cuidado dessa árvore.
Independente do quanto tempo você estava longe, ou do quanto tempo alguma dessas áreas te faltou, hoje é noite de deixar o jardineiro entrar, de deixar o jardineiro cuidar. E Ele está aqui nessa noite, esperando apenas um convite seu. Será que você tem coragem de mandar uma mensagem para o jardineiro agora, falando assim: pode entrar no meu jardim, pode entrar no jardim da minha vida. Durante anos da minha vida eu tentei sozinho, mas agora eu entendi que sem o jardineiro não dá. Eu preciso de Deus cuidando do meu jardim. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus. O momento é agora, meu irmão. Faça o convite. Faça o convite para que Deus entre nas áreas da sua vida que podem estar sem folhas, das áreas da sua vida que aparentemente não estão dando frutos, das áreas da sua vida em que a alegria se foi. Faça o convite agora para que Deus entre. Eu creio num Deus que tem poder e autoridade dos céus para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua árvore. Quem sabe você até está plantado, mas bem longe do ribeiro. Mas hoje você entendeu que sem a água da vida não dá para viver. E essa noite é noite de transformação. Traga água para perto da sua árvore. Traga o cuidado de Deus para todas as áreas da sua vida. Eu quero orar com você, feche os teus olhos. Pai, eu oro, Deus, e apresento diante das tuas mãos, Senhor, cada vida, Senhor, que se rende diante de Ti. Cada vida que entende, Senhor, que precisa do Teu cuidado. Que o jardineiro se faça presente. Assim como cada convite que está sendo feito agora, Deus. Te damos total autoridade para entrar no nosso jardim, para cortar o que precisa ser cortado. Apara, Senhor, as folhas que estão grandes demais ou até as que estão secas. E traga vida, Senhor. Traga vida em todas as áreas da nossa vida. Faça, Senhor, florescer a árvore, Senhor, de cada um de nós. Eu oro, Pai, para que a família, Senhor, seja um lugar de paz. Seja um lugar, Senhor, da manifestação da Tua glória. Eu oro por cada vida que se rende na Tua presença agora, para que venha, Senhor, cada dia mais desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.